dois lados da mesma moeda. Módulos 23 e 24. Neoclassicismo e romantismo. Ao longo da história da arte, a razão e a emoção, de forma predominante, alternam-se nos movimentos artísticos, como vimos no 7 graus ano ao estudar a arte do período barroco, grupo 7. Nela, imperavam os sentimentos despertados pelos conflitos do espírito humano e pela religiosidade. Você se lembra dos conceitos de Apolíneo e Dionisíaco? E de todo o drama do período barroco? Relembre-os com os colegas e o professor. Gata na Campina Romana, de Johann Heinrich Wilhelm Tischbein, 1787, óleo sobre tela, 64,5 cm x 206 cm. No tempo, alguns movimentos artísticos ocorreram simultaneamente. Entre o século XVIII e século XIX, isso aconteceu com o neoclassicismo e o romantismo, movimentos que, embora não tenham se iniciado exatamente na mesma data, existiram durante o mesmo período, compartilhando até mesmo algumas questões essenciais. Giulio Carlo Argan, 1909 a 1992, historiador da arte, em seu livro Arte Moderna, diz que, na verdade, esses dois movimentos não são distintos, mas são como faces de uma mesma moeda. Isso porque ambos se relacionam com a idealização da realidade e acontecem em um contexto de revoluções e novas ideias. Entretanto, os resultados estéticos de cada um são diferentes, assim como as faces de uma moeda, são opostos. Você se lembra de algum movimento da história da arte caracterizado pela idealização da realidade? Volte à Grécia Antiga. É dela que sempre falamos quando queremos retomar o curso da história da arte ocidental. E, depois dela, retome o Renascimento, que recuperou os valores clássicos, buscando formas perfeitas, ou seja, idealizadas, em suas representações. Esses valores clássicos, gregos, afinal, permanecem importantes na cultura ocidental. Neo significa novo. Logo, o neoclassicismo é a nova versão dos valores clássicos. Em música, esse mesmo movimento que se deu no século XVIII é chamado apenas de classicismo. Por mais que essa palavra também tenha servido para nomear a retomada da Grécia nas letras e nas artes visuais do Renascimento, entre século XV e século XVII, em música essa denomina-se cedilha maiúsculo O passou a vigorar posteriormente. Tanto que o termo música clássica vem desse período, em que floresceram nomes como Mozart 1756, 1791, e Beethoven, 1770, 1827. Que no contexto histórico do século XVI, temos as ideias do iluminismo como grandes motivadoras dos acontecimentos. Ele foi o processo e o resultado de uma mudança do pensamento da época nova. Para entendermos esse momento, é importante lembrar que no século XVI, na Europa, a chamada Revolução Científica vinha abalando as estruturas que sustentavam a ideia de que os fenômenos do universo eram regidos apenas por leis divinas. Essa revolução se deu pelas descobertas de cientistas como Isaac Newton, 1667, 1727, e Galileu Galilei, 1564, 1642. Wolfgang Amadeus Mozart. Retrato póstumo, de Barbara Kraft, 1819, óleo sobre tela. Ou seja, a ciência estava ampliando o pensamento sobre a capacidade humana e sua autonomia, causando o início de uma nova ruptura com os valores impostos pela religião. A filosofia tomou parte dessa quebra de paradigmas e, cada vez mais, semeou ideias que levaram ao questionamento sobre o poder absoluto dos reis e a dominância religiosa atrelada a ele. O século XVIII ficou conhecido como século das luzes, pois as ideias iluministas espalhavam-se e traziam, com força total, a defesa do uso da razão em detrimento do que consideravam como trevas. O antigo regime de governo e a forma como a sociedade europeia se organizava em decorrência dele. Na França, a população via-se em uma situação cada vez mais precária, o que motivava, de maneira crescente, um grande levante popular. Com as ideias de grupos políticos iluministas, associadas à força da revolta do povo, em 1789, a Revolução Francesa se iniciou, sob os ideais de liberdade, fraternidade e igualdade. Em 1792, foi proclamada a República Francesa, e o rei Luís XVI foi morto no ano seguinte, pondo fim ao governo absolutista. Naturalmente, artistas franceses estavam envolvidos nesse contexto.
Observe as obras a seguir. A morte de Marat, 1793, óleo sob o juramento dos Horácios, de Jacques Louis David, 1784, óleo sobre tela, 330 cm x 425 cm. A obra O Juramento dos Horácios foi feita por Jacques Louis David, 1748, 1825, o mesmo artista que, mais tarde, em 1793, pintaria um retrato muito importante para a história, a morte de Marat, um dos principais líderes da Revolução Francesa. Analisaremos, primeiramente, algumas características da primeira pintura, como forma de entender melhor os valores neoclássicos do artista. Ela retrata uma cena romana, o que já nos conduz diretamente à cultura, em que três irmãos, Horácios, fazem uma saudação em greco-romano na honra de uma batalha na qual lutarão contra outros três irmãos, Coriáceos. O problema é que ambas as famílias tinham relações muito próximas, pois as irmãs de uma delas se casaram com os irmãos da outra. As mulheres que se lamentam no lado direito do quadro são algumas delas. Ou seja, elas, inevitavelmente, perderão um marido ou um irmão ao coragem, RT final da batalha. Sobre os homens retratados, podemos dizer que o artista traz uma mensagem de valores de honra, de patriotismo, eles juram lealdade a Roma, e de cumprimento de um dever acima das vontades pessoais ou bem coletivo acima do individual. Isso nos leva a pensar o quanto esses valores se conectam aos ideais revolucionários. Além disso, os homens aparecem de maneira idealizada, com poses viris e perfeitamente equilibradas, apesar do momento dramático. Ao fundo, vêem-se traços de uma arquitetura com características clássicas, remetendo à estética greco-romana. As mulheres, por sua vez, apesar do imenso sofrimento pela iminente morte de pessoas que amam, sofrem com equilíbrio e elegância, pois estão bastante contidas. Isso também reflete a busca pela harmonia e pela beleza, valores presentes no movimento neoclássico. A segunda pintura de Jacques Louis David retratada foi feita logo após o assassinato de seu amigo, Marat. O pintor estimava muito o revolucionário, que passava horas na banheira, escrevendo em seu jornal, no qual publicava notícias para o povo e denúncias de traidores da revolução. Marat tinha o hábito de ficar na banheira, pois a imersão aliviava as fortes dores que ele sentia em consequência de uma doença. E foi na própria banheira que o jornalista foi apunhalado por uma traidora que havia se aliado aos girondinos, grupo conservador e rival dos que representavam as camadas mais pobres, os jacobinos, do qual Marat fazia parte. Sua representação na banheira tem uma carga parecida com a dos Horácios diante do próprio sofrimento. A caixa de madeira ao lado do corpo é uma espécie de lápide na qual o artista deixa sua homenagem, escrevendo a Marat e assinando embaixo, e, ao mesmo tempo, atesta a pobreza e a honestidade de um homem do povo. Além disso, a pintura neoclássica, mesmo quando carregada de sentimentos, é feita de maneira suave e ordenada. Não apresenta pinceladas fortes, e suas cores não têm grandes vibrações ou contrastes. A mesma técnica também pode ser vista na pintura de Ingres, que retrata em A Grande Odalisca uma mulher com a pele tão lisa e um corpo alongado e tão suave, que parece não ter ossos. SCA, de Jean-Auguste Dominique Ingres, 1814, óleo sobre tela. 91 cm x 162 cm em 1830, Eugène Delacroix, 1798, 1863, pintou a liberdade guiando o povo, a mais emblemática obra de arte romântica da Revolução Francesa. As pinturas de grandes dimensões, pelos padrões acadêmicos, eram reservadas às representações históricas do passado, como o Juramento dos Horácios, que tem mais de 4 metros de largura. Delacroix, entretanto, utilizou esse padrão, em uma tela de mais de 3 metros de largura, para retratar uma situação em grande evidência em sua época, a revolta do povo durante a Revolução Francesa. A Liberdade guiando o povo, de Eugène Delacroix, 1830, óleo sobre tela, 260 cm x 325 cm. Bandeiras tricolores, com ceder núcleos representavam os 3 ideais da Revolução, estavam espalhadas pela cidade e havia lutas por toda Paris. Ao fundo, na pintura, vemos a Catedral de Notre-Dame, símbolo da monarquia e do conservadorismo, enfumaçada. A mulher que aparece ao centro e em evidência, conhecida como Marianne, é uma alegoria que representa a liberdade, a qual guia os revolucionários a abrir mão de suas individualidades para lutar por um grande coletivo ideal.
libertar o povo do poder monárquico conservador. Ela é tratada com um perfil grego e com o seio descoberto, em referência às artes da cultura greco-romana, berço da democracia. Atravessa as barricadas de pedras feitas pelos rebeldes durante as lutas contra as tropas reais. 9 Ao olhar para trás, chama o povo a seguir em frente, mesmo antes dos primeiros socorros mais agressivos. Ao lado esquerdo de Marianne, vemos um menino com 2 armas, reforçando a ideia de todos estarem envolvidos na luta. A seu lado, caminham 2 homens de classes sociais distintas, o que pode ser percebido pelas roupas que usam. Foi dessa forma revelada que a revolução era feita com a união de ricos e pobres, o que a tornava mais grandiosa que Delacroix. Em contraponto, vemos as consequências da luta, pessoas mortas, como o soldado aos pés do menino e o homem seminu, que parece terça-feira 5 ido tirado de sua cama para ser morto pela guarda real, com sua camisa ensanguentada e seu corpo exposto, da maneira mais frágil possível. Ele está muito próximo de quem observa a pintura, elemento que desperta compaixão. A composição é toda feita com diagonais, que sugerem movimentos e muita ação, além de ter um excesso de elementos que trazem a sensação de caos, junto a cores vibrantes, como as da bandeira, a do céu e a da roupa de Marianne. Tudo é retratado de forma a deixar a violência explícita, sem idealizá-la ou suavizá-la. Delacroix, no entanto, utiliza um padrão clássico de composição, orientando o olhar ao centro do quadro, misturando a harmonia ao caos. A idealização romântica faz-se presente na pintura por meio das imagens intensas e das fortes pinceladas aparentes junto a áreas de contornos não definidos, com formas nebulosas. Tudo isso coexiste com valores essenciais do neoclassicismo, desde a herança estética greco-romana até a visão idealista da Revolução. Argan, o historiador da arte que nos ajuda a compreender a conexão entre esses 2 movimentos, foi além, pois disse que, na verdade, todas essas características caminharam juntas para a formação do próprio romantismo, uma moeda única, apesar de suas 2 faces. Museu de Belas Artes Boston. Tanto na imagem que abre este capítulo quanto na pintura da página anterior, ambos do artista alemão Caspar David Friedrich, 1774, 1840, observamos o homem romântico contemplando a natureza. Já na obra do artista inglês William Turner, 1775, 1851, a seguir, a paisagem torna-se quase abstrata, de tão distante do poder humano. Nela, podemos observar mais dessa estética romântica, que explora pinceladas rápidas, buscando a intensidade incontrolada, que pode ser dos sentimentos e também da natureza, a força mais indomável de nossa existência. O Navio Negreiro, de William Turner, óleo sobre tela, 1840, 90,8 cmx 122,6 cm. Assim como Turner ou Caspar David, você também contempla a natureza com encantamento? Impressiona-se com tempestades, ou, com a imensidão do mar? Talvez o significado de ser romântico também esteja muito além do que costumamos compreender. Que nota!